Olá, senhoras e senhores, Isaías Garcês aqui em mais um Tech Talks, essa iniciativa do Grupo Portfólio que você acompanha aí no nosso canal. Então lembre-se sempre de curtir, compartilhar e acompanhar os nossos próximos episódios. E nós vamos dar continuidade aqui hoje no assunto gestão de projetos de tecnologia com a Isabela Magalhães e com a Raiane Abreu, onde hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre entregáveis e ferramentas dentro desse gerenciamento de projetos, seja de BI Analytics, seja de automação e desenvolvimento, ao longo desse nosso novo encontro. Bom, e aí como a Raiane muito bem mencionou aqui, né, existem algumas ferramentas que são importantes para conduzir esse gerenciamento de projetos, né? E eu queria também ouvir um pouco da Isabela, o que é de ferramenta, de framework que ela utiliza no dia a dia para conduzir essas iniciativas de projetos em BI Analytics. Certo, né? Nós primeiro temos o coração, né, do gerenciamento de projeto, que é o MS Project, ou seria alguma outra ferramenta que auxilia a fazer o gerenciamento desse projeto. Tá? Lá é onde a gente faz principalmente o cronograma, vê a questão das horas, o gerenciamento do tempo e também mostra para o cliente. Tá? É o que eu acredito que a Raiane também utiliza, né? Sim, também uso o Project. Além do Project, a gente utiliza muito o Teams, acredito que você também para comunicação com a equipe, correto? É o dia inteiro, é o que a gente mais faz, né? Comunicação. Exatamente. Além, eu acho que uma ferramenta que eu utilizo, eu acho que você não utiliza, é o Gira, que é mais voltado para o desenvolvimento de software realmente e para a metodologia ágil. A gente utiliza, no caso, uma ferramenta, a gente utiliza, acho que seria uma função um pouco parecida com a do Gira, a gente utiliza o Project que tem no Teams, tá? Que lá a gente faz esse acompanhamento mais detalhado, onde a gente coloca os cards, né? Que é pra isso, hoje a gente está utilizando o Project para fazer essa parte dos cards. Porque ele tem uma abinha lá de Kanban, né? Isso, tem aquela abinha do Kanban, a gente coloca lá, né? Em atraso, em andamento, concluído. Sim. Tá? A gente utiliza também, né? Já puxando o gancho dessa questão da comunicação, a gente utiliza muito o WhatsApp, principalmente para ter esse contato direto com o cliente. Isso. Sempre quando inicia, né, um projeto, a gente faz logo o grupo de WhatsApp, coloca todo mundo. A primeira coisa, vamos lá, criar o grupo de WhatsApp. Vamos colocar todo mundo aqui para facilitar a comunicação, né? E tem o Task também, que é para registro de horas, né? O Task Manager é um produto da própria Portfólio, né? Onde os desenvolvedores, designers, eles cadastram as suas horas e os seus esforços lá, que é da onde a gente tira também a questão de esforço do projeto. Que a gente vai utilizar lá no Status Report, também na questão dos indicadores, né? Acredito que você também deva utilizar, porque é uma ferramenta específica para cadastro e que toda a Portfólio utiliza, né? Que a gente também usa muito para saber se a gente está indo dentro do planejado ou não. Exato. E além disso, para pedir faturamento das horas, né? Além disso. E também tem o Status Report, tá? Que é a reunião que a gente faz semanalmente com o cliente para apresentar o andamento do projeto, o que é que foi feito durante essa última semana, apresentar, né, no meu caso, apresentar muito o painel, que é o nosso principal produto aqui do BI, apresentar como é que está ficando o desenho já para o cliente ir vendo, e apresentar algum possível problema que tenha acontecido, né, que a gente precisa conversar com o cliente. Né? Isso. Também utilizo. Aí quando a gente fala de status report, a gente fala realmente slides, né? Uhum. Mas também você utiliza o painel para mostrar ao cliente, a gente já utiliza a aplicação. Ali a gente coloca impedimento, riscos, realmente as horas do projeto, né? Porque muitos projetos daqui da Portfólio a gente trabalha com banco de horas ou até horas mensais, né? Então a gente realmente precisa cadastrar essas horas. E tem uma parte também que eu adoro do Status Report, que é um semáforozinho que a gente sempre coloca assim, se está vermelhinho, né? Porque tem muito risco, se tem muito impedimento, se paralisou o trabalho, né? Amarelo, que não paralisou ainda, mas exige atenção, né? E o verdinho quando está tudo ok. Mas também é algo que eu utilizo, acredito que você utiliza também. Sim, com certeza. E só um parêntese aí da versão do Project, né, que a gente usa, acho que a Raiane usa também, né, é o Project Web App, né, do Project a gente tem versão desktop, versão online, que é muito parecido com o desktop, mas o que a gente usa é o Project Web App, que é integrado lá no Teams, né, já facilita justamente
com o plano de comunicação, lá já fica vinculado lá com a equipe do Teams, né, que está trabalhando no projeto, e gera justamente esses cards para as atividades, e que gera também um analytics sobre isso, né? A gente tem internamente um painel para exibir quais são as tarefas que estão em andamento, carga horária das tarefas, previsão de conclusão das tarefas, tarefas por colaborador, né, dentro do projeto, que também ajuda a gerar essa visibilidade de como que o projeto está andando, né? Legal. Então, muito bom aí o tema das ferramentas e algumas são comuns, outras nem tanto, né? Mas, enfim, até porque o trabalho é diferente, né? As entregas são diferentes. E por falar em entregas, né? Seria um outro tópico que eu ia comentar. A Rayane, quando estava mencionando também a forma de trabalho, você também, Isabela, quando estava mencionando a forma de trabalho, a gente falou desse tema entregas, né? Eu acho que vale a pena a gente passar um pouco por esse tema no sentido de tangibilizar, né? O que é necessariamente, Rayane, começando contigo também mencionando, o que é necessariamente essa entrega para o cliente, que como tu disse, né? Essas entregas elas são incrementais, né? Porque vem da metodologia ágil, apesar que a gente usa e-mail híbrido, porque justamente tem que dar aquela sensação também para o cliente de previsibilidade, né? Daquilo que vai ser entregue, né? Mas comenta um pouco o que é necessariamente essa entrega, se são telas, se são funcionalidades, se é script, se é documentação, menciona aí um pouco para a gente. Vai depender muito da fase do projeto, porque, por exemplo, na fase de diagnóstico, a gente vai ter ali o levantamento dos requisitos, né? Então, esse documento que a gente cria, ou o processo que a gente mapeia, ele entra como entregável para o cliente. Então, toda a documentação que a gente gera durante o projeto inteiro, ele vai de entregável no final do projeto para o cliente. Ou até, se ele já quiser receber, a gente já envia conforme for concluído, né? Além desse entregável do diagnóstico, que são os processos do levantamento de requisitos, a gente tem o próprio protótipo também, que é algo que também é um entregável. A gente faz uma ferramenta chamada Figma, que dá para exportar para o cliente, então ele tem querendo ou não, uma previsibilidade, né, do que vai ser a aplicação dele eventualmente. E também na parte do desenvolvimento, aí realmente já é a aplicação em si, as versões, né, e também se for um aplicativo, também tem a questão de versionamento. Para automação de processos, é um pouco mais difícil entregar algo que tá sendo automatizado, né? Mas a gente busca sempre envolver o cliente nas entregáveis dos processos. Então, por exemplo, a gente faz o processo as vezes. Então, a gente entrega o processo mapeado para ele de como estava. Quando a gente for para a proposta de melhoria, a gente também valida com o cliente e entrega também essa documentação. O mesmo para o 2B, a gente também faz essa entrega para ele. E aí, quando for realmente para automação, é algo menos palpável para entregar, mas é algo que ele vai sentir na própria rotina dele, né? Porque ele fazia algo manual e vai passar a fazer de forma automática, né? O robô que vai fazer para ele. E no final do projeto, a gente faz uma documentação de tudo que foi entregue, né? O que foi feito, e quais foram os benefícios. A gente faz uma reunião de encerramento do projeto, onde a gente mostra quantos processos foram automatizados, quais foram as áreas impactadas. No caso do desenvolvimento de software, né? A gente também faz algo parecido para realmente mostrar valor sobre o que foi desenvolvido durante o projeto inteiro. E no final, realmente termo de aceite, cliente assina e é isso. Massa. E um outro tema aí também que está por vir, né? Automação de processos, que é um tema também que muitas vezes é tratado como uma bala de prata, mas não é bem assim, né? Tem muitos poréns aí, e é um outro episódio que a gente vai ter certamente. E aí, Isabela, continuando nas entregas no BI Analytics, são parecidas, são diferentes? Acho que são diferentes, né? Um pouquinho. Assim, meio que parecido na ordem, mas sendo entregável diferente, né? Ali do diagnóstico, o que é que sai, né? Sai a arquitetura de dados, sai o mapeamento de indicadores, já junto com esse mapeamento, vem também a estimativa de horas mais correta, né? Já que a gente já tem detalhado o que é cada indicador, qual é a fonte de dado, o que é que a gente precisa, dá para a gente ter essa estimativa melhor. E além do que, né, nessa fase do mapa de indicadores, a nossa equipe já tem analisado a fonte de dados. Então fica muito mais claro para a gente essa estimativa. Tá? A gente tem o próprio status report, né, que também é entregável, que é o documento que a gente apresenta, que é a apresentação, né, na verdade. Tem o status report que a gente, além de apresentar, a gente envia para o cliente também para depois ele olhar detalhadamente
lá que tem o detalhe das horas e tem o detalhe das Os status fases. reports, acho que só a gente não mencionou. Qual é a periodicidade, geralmente? É semanal. Semanal. Legal, semanal também? Às vezes. Muitas vezes o cliente ele não tem tempo de atender a gente semanalmente, aí a gente faz quinzenalmente, mas depende muito depende mais da disponibilidade do cliente do que se fosse padrão a gente deixava semanal. Legal. E aí, Isabela, as outras entregas? Aí a gente tem, a depender, né? O produto principal é o painel, né? Então a gente também apresenta semanalmente esse painel para o cliente. Tem o protótipo também, que é o que a gente apresenta primeiro, né? Já para ter uma ideia ali do layout do painel. Não é nada para já fazer análise de dados, até porque muitas vezes a gente utiliza dados fictícios. Então esse protótipo é para ter uma ideia do layout do nosso painel. Tá? Aí também tem a parte da análise preditiva, né, que às vezes a gente entrega um script, tá, para o cliente, também vai validando com ele. Tem alguns também que não envolvem painel, mas envolve só a parte da estruturação dos dados, né, que é o ETL. A gente vai mostrando para o cliente, daí já é um pouco mais complicado essa validação, como não tem um layout, algo ali. Mais back-end. Bem back-end. Então, essa parte aí já é um pouquinho mais complicado, né? Porque é um pouco menos palpável, né? Então, isso aí acaba entrando muito entre as equipes técnicas, tá? Essa parte além disso, quando vai para o encerramento, aí que é bem semelhante, né? Que tem a documentação técnica, o termo de aceite e, além disso, a gente também costuma gravar um videozinho, quando é caso de painel, como se fosse um tutorial, tá? Até para o cliente. Isso, uma demonstração. Que a gente entrega para o cliente, até para ele colocar no portal da intranet que ele tenha, para os colaboradores, quando forem acessar o painel, saber como é que acessam os dados, onde é que clica, onde é que mexe, para poder ter o resultado que ele espera. Legal, muito bom. E realmente nessa questão das entregas, essa do ETL, da engenharia de dados, o script é um pouquinho mais complexa, né, e mais difícil de demonstrar isso no report, né? Eu lembro que teve um report que a gente fez, que a gente printou lá os fluxos de ETL dentro da ferramenta do Integration Service. E que isso era entregável propriamente dito, né? Mas como a Rayane disse, é muito back-end, né? E aí acho que até vale o paralelo aí, Rayane, não sei se tem projetos de automação, acredito que tenha também, né? Seja em fase do projeto de automação, seja em fase do projeto de desenvolvimento, alguns entregáveis que estão mais ali atrás no back-end, né? E que não necessariamente o cliente vai ver funcionando, né? Exato. Tem alguma coisa nesse sentido? Assim, para a questão das próprias automações, né? Algo que é mais de realmente engenharia de software, né? Então mexe muito com Python, muito com linguagem de programação, que realmente é difícil mostrar para o cliente. Realmente é a fase onde eu acho mais complicado de mostrar, porque exige que o cliente tenha um entendimento técnico que muitas vezes ele não tem, né? Então eu já tem um cliente que ele é gestor financeiro. Então é algo que, por mais que eu já acho que ele entende muito, porque ele sabe que é Python, sabe? Então, mas se eu mostrar para ele vai dizer assim, ok, beleza, mas então, a gente gosta de focar bastante no que é realmente visível e palpável, né? Quando a gente está nessas etapas de desenvolvimento, a gente realmente foca no que é o front, né, o que é a cara da aplicação, mas tem uma parte de back que também é mostrada, mas não com tanto entusiasmo por parte do cliente, né? Porque realmente ele gosta de ver as cores, né? Tipo, a logo da empresa e tudo mais. Layout, ali tudo bonitinho. Exato. Os dados, né? Ali na sua cara. Exato. Eu acho que BI também é a mesma coisa, né? Eu acho que o painel, o entusiasmo deve ser bem... entusiasmo, com certeza. Em ambos os casos aí é a ponta do iceberg. Até chegar lá tem muito trabalho, né? Exato. Enfim. Mas legal, meninas. Acho que com isso a gente consegue passar bem aí pelos temas entregas, pelos temas ferramentas, né? E continuar aí os nossos assuntos, né? Bom, com isso a gente encerra mais um episódio aqui do Tech Talks. Curta, compartilhe, acompanhe no nosso canal que em breve tem outros. Agradeço mais uma vez a presença de Isabela Magalhães, de Rayane Abreu. E é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau!